Tudo bom? Tudo bem, você, Raíssa? Tudo certinho. Vamos fazer um teste rapidinho aqui para ver se o áudio e a internet tá legal. Tá tudo bem por aí? Tá me escutando? Estou te escutando bem, sim. Tá bem Massa, legal. então beleza. Também tô te escutando. Tá bem, a internet também tá legal, então tá tudo certo. Acho que tem 7 pessoas. Vou esperar mais um minutinho para a gente começar. Tá legal. Só explicando para vocês, gente, a Brasel faz uma live todas as quartas-feiras, às 20 horas. A gente convida um parceiro da associação para falar sobre um tema que as pessoas sempre perguntam muito para a gente. Toda sexta-feira a gente coloca caixinha de pergunta, vocês citam o tipo de conteúdo que vocês querem, a gente busca entre os nossos parceiros. Hoje a gente vai falar da CloudGED, de formas de recuperação de crédito tributário. E o Oséias foi convidado aqui pela Brasel para participar junto com a gente. Oséias, queria que tu falasse um pouquinho sobre a CloudGED, sobre você, como é aí que funciona, só para a gente iniciar aqui o bate-papo. Ok, Raíssa. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Falando da PopGed, nós estamos no mercado aí há mais ou menos uns 12 anos. Tá? E o nosso trabalho principal é o desenvolvimento de ferramentas que a gente desenvolve aqui internamente para buscar fazer apuração de créditos tributários. Seja em créditos sociais, né, e ações, e seja ele também da administrativa, ações que a gente faz a apuração do crédito e administrativamente nas fazendas aí, estaduais e federal. Oséias, deixa eu te dizer uma coisa, o áudio está um pouquinho afastado. Tu tem aqueles fones de ouvido? Vou pegar Pronto, agora. coloca para ver se a gente consegue te entender melhor. Tá legal. Tá melhor, Raíssa? Tá melhor o áudio para Pronto, você? perfeito. Agora estou disputando. Só repete Tá, então. o objetivo da CloudJet. Eu só peguei o comecinho. Dá uma Tá. repetida aí para o pessoal escutar. Então, nós estamos no mercado aí há mais ou menos uns 12 anos. A nossa atividade principal é fazer apuração de créditos. Nós temos uma equipe aqui de TI que desenvolve soluções para esse fim, tá? Então, a gente desenvolve soluções para usar internamente e fazer apuração de créditos das empresas, tanto em processos administrativos. Esses daí a gente faz a apuração, já faz o pedido junto às fazendas estaduais ou junto à Receita Federal, e não requer nenhuma ação jurídica para isso. E também temos parcerias com escritórios jurídicos que eles têm as ações e a gente entra justamente no momento de fazer as liquidações ou as compensações, fazendo essa apuração de crédito e apresentando lá em juízo ou administrativamente, como eu falei para você no início. Massa. Então, assim, é um tópico super interessante. Toda vez que a gente toca nesse aspecto, a galera fica sempre muito curiosa para saber como funciona. Então, a gente tem Uhum. aqui uma série de perguntas. Como eu disse no início, a gente abriu caixinha de perguntas na sexta-feira. Então, a gente Uhum. teve algumas perguntas. A gente só criou uma ordem para você não ficar repetitivo, né? A gente tem 30 Tá, minutinhos aí. Então, o legal. título que a gente escolheu para nosso papo foi Como saber se pagou imposto excedente e como restituir. Então, é Tá, basicamente o domínio que a gente tem sobre a nossa parceria, né? O que a gente acertou de fazer pelos legal. associados. Então, Tá. o formato da parceria da gente com a CloudJet, para vocês entenderem, gente. A gente faz uma bateria de postagens semanais falando do procedimento da CloudGED. Vocês preenchem a ficha de inscrição diretamente no site deles, toda a Uhum. informação que vocês depositam lá é sigilosa. Eles entram em contato com vocês diretamente,
fazem o diagnóstico e enviam para Uhum. vocês. Não é assim que funciona, Oséias? É isso aí, Raíssa. A gente tem um produto realmente muito legal, principalmente para as empresas que acho que a maioria dos associados aí da Brasel, que são empresas do Simples Nacional, tá? A Uhum. gente Isso. tem um projeto muito legal, que é esse projeto de buscar crédito, né, tributário para essas empresas e realmente funciona como você falou, inclusive a partir de segunda-feira a gente vai disponibilizar para a Brasel um link, né, onde o associado ele vai entrar pelo site da Brasel e fazer isso que você falou, ele vai apenas preencher ali um formuláriozinho, né, e colocar ali, nesse formulário ele vai anexar, ele pode anexar até 6 DAIs, tá, Raíssa? Que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. E aí a gente consegue fazer essa pesquisa, na mesma hora a gente devolve para ele em 5 minutos, chega no e-mail dele a informação de se ele tem crédito ou não. Tá? É muito legal, funciona É muito muito. legal. E outra coisa que eu ia falar, provavelmente você tem. Provavelmente você tem. Então é sempre bom consultar, não custa nada, Provavelmente. né? É isso mesmo. Inclusive, assim, Raíssa, nós estamos, não só por conta da pandemia, mas também afetou muito, né, todo o empresariado brasileiro. Então, assim, isso é uma forma de você recuperar, fazer um caixa, né, de um dinheiro que é seu, que você simplesmente pagou a maior e você tem o direito de pedi-lo, né, sem ter que recorrer a empréstimos bancários, que é um dinheiro que você vai receber e ele é seu, simplesmente seu. Então é muito legal o projeto, tá, para as empresas, principalmente os associados da Brasel, que é como você falou, É, provavelmente você tem crédito. provavelmente você tem. Isso aí. Todo mundo que me pergunta, eu disse, gente, mas você acha que eu preciso e tal? Eu disse, veja, provavelmente você tem. Então, não custa nada, é rapidinho, no instante vocês retornam. A gente já tem vários cases de sucesso dentro da associação que está aí resolvendo um bocado de bronca com vocês. Mas Isso vamos aí, lá, para a gente conseguir terminar em tempo aqui. tá. Iniciando, né, do comecinho. Uhum. Por que a pessoa tem direito à restituição? A pessoa não, né? O CNPJ tem direito à restituição. Tá. Existe uma lei, que é a Lei 147 de 2014, tá? Que essa lei ela veio permitir que o empresário ele pudesse segregar é você separar alguns tipos de receita, tá, Raíssa? Então, assim, o empresário ele pode chegar lá para a Receita e informar que do faturamento dele, X% daquele faturamento ali foi faturamento que ele vendeu de produtos monofásicos. Por exemplo, no caso da Brasel, que ele vendeu de bebidas frias, cerveja, água, suco, refrigerante, por exemplo. E aí a Receita ela já vai permitir que você não recolha três tipos de impostos sobre esses produtos que você segregou ali: PIS, COFINS e ICMS. Mas o que acontece no geral, Raíssa? No geral, as empresas do Simples, como elas não têm obrigações acessórias, tá? É muito difícil a empresa do Simples codificar, por exemplo, cada produto dela que ela vende. Tá? Então, a contabilidade, fica impossível para a contabilidade separar essas receitas, tá? Para evitar que ele pague o imposto somente sobre o que deveria e não sobre todo o faturamento. Então, o que o Claudio faz? E aí é daí que vem o imposto. Sobre os produtos que são classificados pela Receita Federal, que é bebidas, por exemplo, é um deles. Para empresas do Simples Nacional, isso é um produto que a gente chama de produto monofásico de PIS e COFINS. Como o nome já está falando, né, ele só tem uma fase, é monofásico, ele só tem uma fase. Significa o seguinte, Raíssa, esse tributo ele só deve ser recolhido por um da cadeia. E esse um é o início da cadeia, que é ou quem fabrica ou quem importa. Então, quando ele vende esse produto, ele já recolhe esse tipo de imposto para todo mundo da cadeia ali. Dali para frente não deveria mais recolher esse tipo de imposto. É Mas como se fosse como um imposto retido único. duplificado, né? Isso aí.
Como o empresário do Simples Nacional, ele só paga um imposto ao final do mês, né? Ele faz um recolhimento, na verdade, que é o DAS, que eu te falei, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Dentro do DAS, Raíssa, estão todos os impostos em pequenos percentuais. PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda, INSS, está tudo ali dentro. Então, se ele não separou esse tipo de venda, né, ele gerou um pagamento sobre produtos que ele não deveria ter recolhido imposto. E aí entra o Entendi, trabalho da CloudGed. entendi. Muito claro, ficou muito claro. Então, para fazer a avaliação, para saber se a empresa tem crédito, é basicamente aquele formato que a gente falou no início, né? Entrega teus dados, que são dados básicos, endereço completo, CNPJ, razão social, o cartão do CNPJ, basicamente. Aí vocês conseguem Isso, fazer a consulta e dar um retorno isso. para ele. Não é Em isso? 5 minutos, Raíssa. Basta que ele nos É forneça bem lá rapidinho. nesse linkzinho que a gente vai disponibilizar para vocês, porque hoje esse link que a gente tem com a Brasel, ele só informa para o associado aí os nossos telefones e tal. Mas a partir de segunda-feira, esse link que vai estar lá no site, ele vai fazer já vai fazer essa pesquisa automaticamente e ele já vai saber naquele momento se ele tem crédito. Basta que ele coloque ali pelo menos a gente coloca ali até 5 DAIs, tá? Mas é um Uhum. documento, um PDF, que ele tem lá, todo mês ele recebe esse DAIs, ele joga esse DAIs ali para a gente, essa Dados. pesquisa, e a gente já retorna automaticamente dizendo se ele tem crédito ou não. Caso ele tem crédito, ele já vai receber no e-mail dele, desse cadastro, um link com o contrato, e ali ele assina um contrato, dá só um li concordo. Esse contrato o cliente não vai pagar absolutamente nada nesse momento, tá? Mas ele já gera o contrato e manda para a gente, que é muito importante, Raíssa, uma cópia do certificado, do certificado eletrônico, do certificado digital. Ele mandou aquela cópia para a gente, envia por e-mail junto com esse contrato que ele está assinando, né? E a gente vai fazer o trabalho para levantar esse crédito desse contribuinte. Legal, mas pelo que tu falou já no início sobre o ICMS, só daí já se percebe que no setor da gente já tem Sim, praticamente todo mundo trabalha dessa forma. Então, praticamente, você vai ter, de alguma forma, algum tipo de crédito. é A gente não verdade. sabe a quantidade, né? É verdade, eu Mas, só não de vou falar alguma para forma, ele isso. A quantidade, o valor, é justamente isso. A gente vai precisar desse certificado justamente porque o que é que a gente vai fazer? A gente baixa todos os cupons fiscais dos contribuintes, a gente vai separar venda a venda, produto por produto, para refazer essa DAS, né, dentro do Simples Nacional e pedir o crédito. É importante também, Raíssa, falar aqui que são 2 tipos de créditos que a gente busca para esse contribuinte. Um é o PIS e o COFINS, que aí ele recebe em dinheiro, em conta corrente, tá, em até 60 dias depois da gente fazer esse pedido. E o outro, que é o do CMS que você citou agora, que inclusive o crédito é o dobro do PIS e COFINS geralmente. Mas aí esse crédito a gente vai habilitar, tá, e aí ele vai ficar compensando daqui para frente. Ou seja, ele vai à receber um frente. dinheiro em conta e vai desonerar, né, o imposto dele dali para frente, até ele acabar aquele crédito que a gente habilitou. Então, é uma Legal. oportunidade muito legal É uma de economia, né? restituição. E hoje todo mundo está precisando muito disso. Deixa eu te Isso aí, perguntar, Raíssa. é um processo judicial? Não, Acaba. nesse caso é um processo administrativo, tá, Raíssa? Então, assim, a gente faz tudo junto à Receita mesmo, a gente já pede para a Receita, tá? E aí ela analisa o nosso pedido e libera o crédito, tá? Defere, né? Então, deferindo, ela vai fazer o depósito em conta corrente do empresário, tá? Ou habilitar o crédito do ICMS lá para ele, mas é tudo administrativo. Legal. E quanto tempo geralmente demora esse processo do processo de análise, né, até o processo Até o realmente da final. restituição? Então, o processo, a gente pede pelo menos 30 dias aí para a gente fazer toda essa análise e o pedido. E após a gente tiver feito o pedido, que são o prazo de 30 dias que a gente pede, em 60 dias a Receita Federal faz a restituição do valor, tá? Se o cliente tiver débito, Raíssa, a Receita Federal primeiro ela abate o débito, tá? E Abate. devolve isso. E aí devolve o restante se o crédito for maior que o débito. Senão ela vai diminuir o débito que esse contribuinte possa ter lá junto à Receita Federal, que também é um ganho muito. É um ganho. Ele tem uma dívida, De ele vai se qualquer livrar forma, dessa é um dívida. ganho, é uma coisa que você não Isso estava aí. contando, né? Que agora você É pode isso aí. contar.
Massa. É isso aí. Logo que é aprovado, você precisa pagar alguma coisa? Como Não. funciona? Então, o pagamento dos nossos honorários, que é 25% sobre o crédito que a gente conseguir trazer para esse contribuinte, né, mas ele só paga quando ele efetivamente for beneficiado, tá? Então, ele só paga quando ele recebe, tá? Ou ele só paga quando ele tiver o crédito lá compensando. Aí ele paga o trabalho da CloudGed. Então, assim, ele não tira dinheiro do bolso, né, Raíssa? Ele vai pagar com o próprio crédito que a gente conseguiu para ele. Que ele recebeu. Legal. Então, deixa Isso eu te aí. perguntar, depois que é aprovado e que passa por esse procedimento de receber essa restituição, certo? Tá. Como é o acompanhamento? O acompanhamento é feito por vocês? Existe um portal que a própria pessoa que entrou pode ficar acompanhando? Existe sim, Raíssa. Até porque a gente faz tudo no próprio portal do Simples Nacional. Tá? Então, o que acontece? A Receita ela vai mandar para a caixa postal do contribuinte, tá? A informação de quanto ela vai pagar e quando ela vai pagar. Então, a Receita informa isso via caixa postal do próprio contribuinte. Tá? Massa. Então é bem prático, na Geralmente, verdade, né? geralmente todo dia 20 eles fazem esses pagamentos. Tá? Então ele fica olhando a caixa postal, quando chegar a informação lá do que ele vai receber, no próximo dia 20 ele vai recebendo esse crédito aí, em dinheiro, né? Dinheiro. Massa. Então, na verdade, é bem prático, né? Existe um crédito que você provavelmente, devido ao segmento da gente, né? Que a gente se insere muito nisso de alimento e bebida, na verdade. Isso, Provavelmente você isso, já tem esse crédito, que lógico que você vai analisar. Você tem sim. a empresa que faz esse serviço para você e você só paga se você receber, O se crédito. você tiver a restituição. O Então, benefício, né? é prático, né, gente? E aí fica a dica para vocês. A Uhum. CloudJet e sim, você já me respondeu até. Eu ia te fazer essa última pergunta que me fizeram. Hum. Caso a empresa tenha débitos, como é a restituição, e você estava falando sobre isso agora, Foi. se a empresa tiver algum tipo de débito, que agora na pandemia, infelizmente, não é uma notícia boa, mas a maioria tem. Uhum. Sim, é verdade. Esse crédito vai ser abatido de acordo com o débito que você tem, certo? Isso aí, é isso aí, Raíssa. Se ele tiver crédito, a gente chama, que é o que a gente chama de compensação. E aí, Raíssa, nesses casos aí dos débitos, se for débito federal, porque tem o débito do ICMS, que é estadual, e tem o débito federal, mas é tudo dentro do DAS lá. Se houver débito, aí sai do processo automático, tá? Porque aí um servidor da Receita vai fazer a compensação de ofício, que eles chamam. Mas eles também recebem uma cartinha lá na caixa postal informando que vai ser realizada a compensação de ofício. Só que aí a gente fica dependendo, claro, dessa pessoa entrar lá, fazer esse abatimento e voltar o contribuinte para o processo automático de pagamento do restante. Então ele passa aí, vai passar desses 60 dias que eu te falei, tá? Provável. Nesses Entendi. caso, é muito provável. Tá? Mas se Nesse não caso, houver débito, aí é tudo automático, aí fica dentro desses prazos que a gente está conversando aqui agora. legal, Oséias. Tu tens algum outro aspecto que quer falar? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, por favor, mandem aqui pra gente na caixinha que eu pergunto para Oséias. É, Mas quer complementar com algum assunto? isso, eu, assim, só deixar realmente claro, a gente falou isso no início, mas assim, acho que é muito importante você, como empresário, seja ele do tamanho que for, né, ele ir atrás desses créditos, né, desses valores que ele pagou maior. As grandes empresas, elas têm meta para isso. Eles são grandes justamente porque eles procuram essas oportunidades. Né, eles não, por ele ser grande, ele não deixa isso para trás. Então, por que que a gente vai deixar? Se é um Tem dinheiro empresa que, que tem um assim, setor só para isso, né? Empresa eles têm maior tem um setor só isso para aí. isso. Eles têm um setor só para isso. Eles têm meta de buscar oportunidades tributárias. E nesse caso, Então, a gente nem está falando de uma oportunidade, a gente está falando de um direito, né, que ele tem, porque ele pagou a maior. Sabe isso? Então, é é, importante que levem isso em consideração e que vá buscar, seja ele de R$ 10 ou seja ele de R$ 400 mil, esse crédito é seu. Tá? é. É importante falar isso E também, Raíssa. eu quero te fazer uma pergunta, depois eu faço aqui o Uhum. que eu acho que é B.
enfim, acho que é Bia, Tá, perguntou aqui, eu quero te fazer uma pergunta antes. tá, Esse crédito, ele tá. tem um período que ele fica lá fixado, por exemplo, é de um ano para trás, 2 anos, ou é o Exatamente. período ativo da empresa? Muito oportuna a sua pergunta, Raíssa. A gente pode buscar esse crédito, a gente pode retroagir 5 anos para trás. Então, assim, se você entrar agora, né, a gente vai buscar até outubro, né, de 5 anos para trás, ou seja, de 2016. Se você deixa para entrar no outro mês, você já perdeu o outubro de 2016. Então, são 5 anos que a gente pode retroagir e ele vai atualizando. Então, desde hoje, 5 anos para trás. E aí, assim, eu falo isso, Raíssa, porque é importante. Se você deixar para depois, é um mês lá atrás que você está perdendo e que você não vai poder mais recuperar esse crédito, né? É verdade, principalmente agora, Tá? qualquer tipo de economia é importantíssimo. Né? Porque ele não fica, ele não é fixo, assim, o período de lá, ele é fixo os últimos 5 anos. Então vai passando os Entendi. meses, vai Vai atualizando, passando, você vai né? perdendo atrás, você vai perdendo atrás, e assim Aquele lá vai. atrás. Isso aí. Entendi. Muito legal a sua Pronto, eu acho pergunta. que respondeu a sua pergunta. Eu acho que a pergunta dela quis dizer isso que eu não tinha lido direito, aí por coincidência foi a mesma, acho que é a mesma coisa. Tá. Próxima pergunta. A CloudJet também trabalha com essas empresas maiores? Sim, Raíssa. Nós trabalhamos sim, como eu falei no início, nós fazemos levantamentos de créditos jurídicos e administrativos, tá? E fazemos muitos levantamentos para empresas que não são do Simples Nacional também. E aí todo e qualquer outro tipo de crédito que você possa obter. Tá? Nós temos ferramentas próprias para fazer download dos documentos nas fazendas, nas receitas federais, fazer a extração dos dados, montar o laudo técnico e entregar para esses clientes da mesma forma. Tem processos administrativos para empresas que não são do Simples Nacional, para se de oportunos para ir buscar crédito, e tem processos também judiciais, tá? De ações, inclusive, Raíssa, de ações de tipo sindicato, ou seja, ações coletivas. Tá? Que esse contribuinte também pode ter uma oportunidade, tá? Dentro de uma ação coletiva desta, e mesmo que ele não tenha ação, ele pode entrar lá naquela ação, ele pode aderir àquela ação e se beneficiar dela. Isso é importante. Então, assim, a gente Legal. tem bastante oportunidade aí para levar para um contribuinte que também não seja do Simples Nacional. Massa. Então vamos só repetir, já que a gente está com um tempo aí. Vamos só repetir que o pessoal começou a entrar agora no fim. Tá, O passo a passo tá, para adquirir, certo? legal. Como é que faz a restituição? A gente tem uma parceria, a Brasel tem uma parceria com a CloudGed. Isso Vocês aí. podem preencher uma inscrição no site da CloudGed com todas as informações que eles solicitam. Eles fazem uma avaliação, enviam para o contato que você deixou lá no site e Uhum, e te informa basicamente os seus próximos passos, né? Quanto de crédito você uhum, tem e como você pode proceder. Caso você tenha realmente crédito e você recupere esse crédito, você dá 25%, não é isso, Oséias? isso, vinte e isso. cinco por cento é destinado à A esse operação, né? trabalho. Isso. Ao trabalho da CloudGed. Vamos ver aqui que surgiu algumas perguntas. E aí, Raíssa, é bom a gente colocar que a partir de segunda-feira, esse link vai estar no site da Brasel. Tá? E aí, Sim, quando você que é o associado, você vai entrar no site da Brasel, você vai ver lá CloudGed lá com parceiro, ou vai ver alguma coisa de recupere o seu imposto aqui, você que é do Simples Nacional. E aí, quando ele clicar nesse link, ele já cai direto nesse formulário que você mencionou aí, que ele vai preencher. São 5 informações básicas é só. super Então, rápido. assim, ele vai colocar ali o nome da empresa, o telefone, o e-mail e o nome dele e disponibilizar para a gente de 1 a 5 DAIs, né, que é um PDF que a gente precisa para fazer uma pré-análise. Em 5 minutos a gente resposta o contribuinte aí pelo e-mail que ele cadastrou ali naquele formulário. Massa, vou começar com as perguntas aqui, tá? Aí Tá. vamos lá. Tem empresas que sonegam, que sonegaram, foram fiscalizadas depois que solicitou esse benefício? Uma pergunta.
Então, veja, nesse processo do Simples Nacional, ele acontece, eu costumo falar, eu costumo comparar esse produto, esse processo, com o processo da declaração de imposto de renda de pessoa física. Que é o seguinte, Raíssa, primeiro você manda as informações, que é o que a gente faz, eu faço um pedido primeiro, aí a Receita analisa esse meu pedido, e aí ela vai deferir ou indeferir o meu pedido, agora, Sim, nesse momento. Diferentemente das empresas que não são do Simples Nacional, né, que a gente pede o crédito administrativo, já começa a se beneficiar do crédito, e a Receita Federal teria ainda mais 5 anos para que a gente pudesse responder alguma coisa sobre esse crédito que a gente utilizou. É diferente desse produto que a gente está falando aqui, das empresas do entendi, Simples. Ela só vai entendi, pagar depois de ela analisar. Então, não há risco de você pagar multa por nada mais depois. entendi. Próxima pergunta. O que eu preciso disponibilizar para que seja feito o levantamento do crédito? Aqueles itens da ficha, né? O CNPJ, a DAI, Para o, não, completa aí. para o levantamento, Raíssa, para o levantamento mesmo, efetivo, eu vou precisar somente de uma cópia do certificado digital A1, só. Que aí eu vou precisar disso para fazer o levantamento. Agora, para fazer a pesquisa se tem crédito ou não, aí só a DAS, o PDF da DAS, uma, duas ou até 5 DAS, vai ter a caixinha lá para ele anexar ali e enviar para a gente. Aí a gente faz a análise. Para eu fazer o levantamento, aí eu vou precisar da cópia do certificado digital A1, mas aí ele já me envia depois que eu já entrego um contrato de confidencialidade, tá? Que já roda lá do próprio site lá, vai gerar o contrato lá, aí ele dá um olhei e concordo e envia para mim essa cópia do certificado digital A1. Que todo Massa. mundo, assim, todas as empresas têm, ela é obrigada a ter, inclusive para fazer a sua própria contabilidade e tal, ter acesso lá do PGDAS. Entendi. Próxima pergunta. Para quem não é do Simples, como entra em contato com vocês? Então, nós temos 2 escritórios físicos, Raíssa. Um fica aqui em São Paulo, né? Outro fica aí no Recife. Então, nós atendemos essas empresas por esses escritórios. Nós temos os telefones que ele pode entrar, né, pelo telefone. O de São Paulo é o 11 3853 2018. O do Recife é o 81 3204 0724. Ou enviar um e-mail para nós pelo contato@claudeged.com.br e aí a gente retorna essa ligação para entender qual é a demanda, né, e, se for o caso, oferecer alguma oportunidade e oferecer os nossos serviços para fazer um trabalho. Pronto. E eu acho que respondeu essa última pergunta que faz, no caso, se o certificado não for A1, faz como? É justamente o que você estava dizendo, entre em contato, né? Entre em É contato com vocês, diretamente isso. nos canais. Se for mais prático para vocês, gente, que estão aqui no Instagram, entra no Instagram deles, que lá no link na bio tem o site deles e tem todas as informações lá. Legal. Tem 2 tipos de certificados, tá, Raíssa? Mas a grande maioria das empresas, elas trabalham com o certificado digital A1, que ele vai mandar para a gente por e-mail mesmo ali, ou no nosso formulário ele tem como anexar ali. Um outro certificado é um certificado chamado A3, aí é um certificado físico, realmente é tipo um pendrive, tá? Que aí a gente vai ter que fazer um acesso remoto, tá? Ou seja, ele coloca lá o pendrive, a gente faz um acesso remoto, baixa toda a documentação que a gente precisa baixar e faz o trabalho para entregar para ele também. Ótimo. Pessoal, mais Tá? alguma pergunta? Enquanto a gente finaliza aqui, Oséias, obrigada pela Obrigado a você, participação. Raíssa. Eu tenho certeza que vai surgir dúvidas ainda, vão mandar para a gente. Esse é um assunto que pega fogo aqui na Brasel. Quando a gente fala de crédito, de tributo, de Uhum. jurídico, o pessoal fica tudo curioso, quer saber como funciona. Que eu falo muito quando a gente faz reunião de associado, que a Uhum. associação é como se fosse um braço, né, do empresariado. O Isso empresário mesmo. pequeno, ele não tem como ter Ter todos os setores serviços, para né? isso, ele não tem como ter setores diferentes. Então, o que a Aham. gente precisa justamente é isso, passar a informação do que você tem direito, do que você pode fazer, otimizar essa sua busca, otimizar esse seu trabalho para que você consiga exercer. Por isso, gente, que a gente procura essas parcerias, por isso que a gente está aqui conversando com vocês, justamente para dar esse help. Qualquer Isso dúvida que mesmo, vocês Raíssa. tiverem, entre em contato com a Claudiged ou com a gente na central Isso. associado por e-mail. Vocês Uhum. podem entrar em contato com a gente, que a gente repassa para eles. A gente tem uma proximidade forte, né, Isso Oséias? mesmo, A Raíssa. Léa, aí, Isso super mesmo. parceira. A gente Isso é consegue verdade. desenrolar fácil.
viu? Isso mesmo. Até agora, nenhuma pergunta a mais. Oséias, por favor, palavra para Raíssa, você agora. ok, eu que agradeço aí o convite, tá? Obrigado aí a todos vocês que entraram aí para nos ouvir. O que a Raíssa falou é muito, aqui agora, é muito interessante, muito importante. Como a gente falou, aproveita essas oportunidades que a Brasel, como a Brasel, ela pode trazer para vocês, né? E aproveita essa oportunidade para fazer caixa, né? Como a gente falou, isso é um dinheiro seu, isso é um crédito seu. É muito simples, como a gente falou, você só precisa mandar uma cópia do certificado digital A1, só. A gente não precisa incomodar a sua contabilidade, a gente não precisa incomodar o seu funcionário para fazer esse trabalho, nada disso. Todo o trabalho dali para frente é da CloudGed. Nós vamos buscar tudo que a gente precisa para levantar este crédito. Então, assim, pensem com bastante carinho, esse dinheiro é de vocês, né? Ele está lá disponível para vocês, é uma operação legal, tanto é que ela é administrativa, sabe, Raíssa? Ela é administrativa. A Receita já reconhece isso, você não precisa entrar com uma ação judicial pedindo esse direito, ele já é seu. Então basta que nos contate aí pela Brasel, se for possível, que a gente vai saber que você está vindo de lá, a gente vai lhe tratar com bastante carinho e com toda atenção. Obrigada, Oséias. Boa noite a todos. Dúvidas Obrigado, novamente Raíssa. por falar, respondam. Legal. A gente vai deixar essa live gravada, vai ficar disponível no próprio Instagram, Uhum. no YouTube, no nosso canal e via podcast no Spotify. Os 3 canais. Dá para ver em todo que é canto, não tem desculpa. Isso Tá bom? aí. Boa noite, gente. Boa noite, Oséias. Obrigado, Obrigado Raíssa. novamente. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau.